Alô Brasil, música e alegria, mais um programa, muitas histórias para contar por aqui. Moacir Coutinho, músico com mais de 60 anos de carreira, mas saiba que já passeou em diversos veículos de comunicação de Santa Catarina e a gente vai, nesse episódio, contar um pouco dessas histórias, porque, claro, a banda, os bailes, a Oktoberfest, tudo bom, ok. Mas e o rádio? O rádio é esse magnífico veículo de comunicação que encanta até hoje, né? Porque antigamente todo mundo queria trabalhar no rádio, né? Hoje o pessoal quer ser influenciador, mas o rádio era o grande veículo da década de 60, 70, 80, 90. Depois do ano 2000 a internet veio para mudar um pouco isso. Moacir Coutinho. Bem, eu imagino que quase todas as rádios, ou pelo menos uma boa parte delas, Moacir Coutinho falou. Conta essa história do rádio. A banda era no fim de semana, à noite, e o rádio quando? Alô Brasil, nossos cumprimentos, prazer imenso em novo contato com esse público maravilhoso. Obrigado, Cleiton. Bom, isso iniciou-se em 1965, na Rádio Nereu Ramos. A Nereu apresentava aos domingos Osni Wilson Jacobsen, fundador do programa Antigamente Era Assim. E não recordo bem, mas eu acho que era das 10 às 11h30, uma coisa assim, das 10 às 11h30. E as bandinhas, na época, tratado de bandinha, se apresentavam ao vivo, em audiência, com 1 quilo, até onde a rádio alcançava, no vale aí. Qual que era a frequência da rádio? A rádio, na época, era se não me engano, eu acho que era 760, uma coisa assim, a Nereu. Não recordo muito bem, mas por tanto tempo, mas eu acho que era 760 e a União depois é 820. E então o programa ia ao ar aos domingos e as bandinhas, às vezes saía dos bailes, já os músicos tudo cheio de trago, né? Ia para lá tocar no programa do Antigamente Era Assim, comandado pelo Osni Wilson Jacobsen. E uma ocasião, então, em 65, eu mal e mal tinha começado o conjunto. Fomos convidados a fazer uma apresentação musical no Antigamente Era Assim. E a Nereu anunciou durante a semana, no próximo domingo, presença especial no programa Antigamente Era Assim, Moacir e seu conjunto de Blumenau. Diz que a audiência aumentou, não sei se é verdade, mas tudo bem. Tudo bem. E vamos lá, né? E tem um detalhe, nunca, já existia o programa há vários anos, nunca alguém tinha cantado no microfone da Rádio Nereu. Ninguém, mas ninguém mesmo. As bandinhas iam lá com 4, 5 sopros, 2 pistões, 2 sax, trombone, não sei mais do que. Tá? E uma gaita e uma bateria, e tocava lá, e era o que valia na época, entende? Aí eu fui para lá já, tocando guitarra, né? Não muito bem, mas me virava, né? E automaticamente começamos a tocar, apresentação normal e tal. Aí, na época, o Osni Wilson Jacobsen tinha saído do programa e Valdir Vandal tinha assumido o Antigamente Era Assim. Aí eu perguntei no ar, né? Ninguém tinha coragem de fazer, mas eu era meio cara de pau, né? O apresentador poderia tocar uma música e cantar mais perto do microfone para o povo ouvir? É algo inédito. Mas vamos quebrar esse gelo. Alô, galera. A galera não. Alô, pessoal, porque galera foi bem depois, né? Alô, Brasil. Ali também nem existia. Alô, moçada. É o seguinte, ó. Primeira banda, Moacir e seu conjunto, vai tocar. Qual é a música, Moacir? Jetskate na Blumenau. Então, com os senhores Moacir e seu conjunto, estreando o microfone da Nereu, cantando, porque tocando já passou 20 bandas aqui. Tudo bem. O conjunto entrou lá, a introdução. Aí eu entrei, na Blumenau, e vou te contar. Terminou o programa, né? E até o pessoal ligava, telefone fixo, né? O cara da rádio dizia, tem gente ligando, quer falar com o Moacir? Não tenho tempo, eu virei artista agora. Por quê? Tinha um baixinho lá, que eu já tinha visto ele na rádio, porque o meu primo Álvaro Correia Filho produzia o jornal e era apresentador.
junto com esse baixinho. Esse baixinho era o Dalto dos Reis, que viria a ser o prefeito de Blumenau nos anos 80. Nossa, isso aí, que é história, hein? Pois é, aí ele chegou e disse assim, ô seu Moacir, para mim, ô seu Moacir, fala, você me conhece? Eu creio que sim, está sempre por aí, tirando sarro, né? Ele disse, eu sou Dalto, eu sou apresentador do noticiário, junto com o teu parente, com o Álvaro Correia. É o seguinte, nós temos agora às 11h30 o Teatrinho Estrela, e é feito ao vivo, e falta um componente. Eu digo, como é que é? Não, eu preciso de um componente para interpretar um nordestino. Eu digo, o Dalto, um Catarina imitar nordestino, que o contrato era muito pouco na época, né? Claro. Vamos nessa? Eu pensei um pouquinho e digo assim, vamos que vamos. Lá fui eu para dentro do estúdio da Rádio Nereu, e várias, até crianças juntas, assim, moças, né, gravando, e me deram lá um guia, lá, a sequência da apresentação, né? Estava lá acho que era um baiano, se não me engano, né? Para interpretar um baiano, né? Aí foi lá, na hora do baiano lá, eu me virei para tentar, pelo menos, se parecido com a expressão nordestina. O negócio era aproveitar a oportunidade, né? Exato. E foi um sucesso. Ele queria que eu voltasse no próximo domingo. Eu digo, Dalto, domingo que vem eu estou tocando lá em Pomerode. Ah, então tá. Mas o Valdir Vandal, que eu mandava antigamente, era assim, e comandava 3 outros programas. Vai da Valsa, Pingos e A Cidade se Diverte, que eram feitos tipo sistema teatro, com pessoas ao vivo, olha só, no estúdio da rádio, vinha da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, esses programas, que eram apresentados em nível nacional. E ele estava ali ainda e disse assim, Moacir, eu ouvi essa. Tu vai com o Dalto, eu quero tu vir aqui na quarta-feira que nós vamos gravar o Cidade se Diverte. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Vem que eu te mostro. Tá, fomos lá, apresentamos o programa Teatrinho na Estrela, tudo bem, corri, fui para casa todo faceiro, digo, nossa, virei radialista. Quarta-feira estava eu lá na Rádio Nereu. Era para chegar às 8, eu cheguei às 5h30, acho. Não é interessante? Cheio de vontade, né? Imagina a emoção, cara. Claro, tá certo. É assim, quem gosta de comunicação, de música, onde tem uma janela, ele enfia a cabeça, né? Tá bom. Tem algum para mim aí? Tá sobrando alguma coisa? Não, mas eu cheguei lá, né? E o Rubens Ulbricht, que viria a ser o gerente e diretor da Rádio União, da Alvoradinha, e depois da Rádio União. Conheci o Rubens na Conheci ele como técnico de som da Rádio Nereu. Olha depois só. Passou noticiarista também, se eu não me engano. Mas eu creio que sim. Ele ficou como gestor da União por muito tempo, né? Exatamente. Muito tempo. Conheci o Rubens, o filho dele também, num grande evento da Caete. O Rubens sempre estava, realmente um grande nome do rádio. Não, já nos deixou, mas um amigo, olha, do lado esquerdo do coração, Rubens Ulbricht. Bom, é o seguinte, o que eu estava dizendo mesmo? Até fugiu foi lá para gravar na quarta. Na quarta-feira. Desculpa a realidade, você quer ao vivo, né? Assim, não, cheguei quarta-feira às 5h30 lá, e fiquei esperando, e ninguém chegava, e a rádio tocando musiquinha lá, pá. Daqui a pouco chegou o Valdir Vandal. Tá madrugando, hein? Disse, não, é que não tinha ônibus depois só nesse horário. Ele olhou para mim, mentiroso. Tá bom, chegou às 7h30, estava lá Valdir Vandal, que ao mesmo tempo que participava, ele era o interlocutor. Ele chamava os assuntos, né? Genilino, espetacular, locutora e participando do Cidade se Diverte. Valdir Vandal, depois o Virgílio Léo assumiu como condutor do programa e o Vandal passou para a parte cômica. E mais uns 2 participantes lá. Aí o Vandal disse assim, Moacir, tu tá aqui, ó, tu vai fazer o português. Essa área aí até que dá para encarar. E vou te contar um negócio. O Cleiton, um programa que levava 20 minutos no ar durante a semana, 20 minutos. Levava 1 hora, 1h30 para gravar. Por quê? A hora que começava a interpretar os personagens, era tão engraçado de ver um cara como o Valdir Vandal, rapaz. Como veio a Genilino, né? E eu Catarina ali fazendo um português, cara.
era de dar risada. E fora outros lances que aconteciam dentro do estúdio que tinha que abrir a porta. Se divertia mesmo, né? Se divertia gravando aquilo tudo e... Pois é, nós antecipávamos, o estúdio se diverte. O Rubens Ulbricht lá na técnica de som, rapaz, ele não se aguentava, né? E aí, dali em diante, então, eu participei mais algumas vezes, mas a música começou a tomar mais espaço, tempo. né? Fim de semana eu não estava mais aí, e dia de semana, às vezes, tinha ensaio nesse dia, e eu me afastei. Mas em 1970, por aí mais ou menos, eu fui chamado, 69, fui chamado pelo Nelson Rosenbrock, que era o grande radialista, apresentador do Picape da Frigideira, meu amigo pessoal. E ele me ligou, Moa, o seguinte, eu tenho uma ideia, quero passar para ti, o que é? Tu topa trazer o teu conjunto para tocar sábado e meio-dia uns programas especiais, ao vivo com a tua banda aqui em cima no estúdio da rádio? A rádio ficava na entrada Qual rádio é essa? A Rádio Clube de Blumenau. Rádio Clube. Aí a rádio ficava no edifício A Capital, fica de frente à Caixa Econômica, começando na rua Nereu Ramos. Tá. Chegamos lá. Tá certo, na época tinha aparelhos, mas o Delton, o Alex, mas para subir dois lances de escada com aquilo tudo, microfone, pedestal, gaita, bateria, e nós subimos. Porque eu era gerente das lojas Skander em Blumenau, que representava tecidos Renault para o estado de Santa Catarina. Sim. A loja Skander, a empresa Skander. Bom, voltando nesse assunto, o Nelson Rosenbrock nos convidou, eu arrumei patrocínio e a banda foi se apresentar. Certo. Aí a rádio anunciou durante a semana, a partir de domingo, meio-dia, a presença ao vivo de Moacir e seu conjunto na Rádio Clube, na PRC4, Rádio Clube de Blumenau. Atenção, hein? Todo mundo ligado aí. E por incrível que pareça, quando nós íamos começar a tocar ao meio-dia, pelo menos uns 10 ou 15 casais subiram aquela escadaria e ficaram no corredor para ver o conjunto do Moacir tocar ao vivo na rádio. É incrível, foi incrível. Não, que legal. Então, durante algum tempo nós apresentamos, né? Depois eu saí da Kander, porque eu participei da criação da loja As de Ouro, ficava no edifício Brasília, onde hoje é o cartório Margarida, loja As de Ouro. Eu inaugurei como gerente a convite de Roberto Zimmermann, que foi candidato a deputado, e ele dizia assim, burro de carga, nunca mais. Era o slogan do Roberto. O Roberto, a gente está em Florianópolis. Se chegar a ti, Roberto, um grande abraço aí. Mas então, olha só, tinha música, tinha rádio, tinha gerência de loja, era... Não, exatamente. Muitos... E eu indo para a As de Ouro, né, automaticamente, aos domingos era reunião de diretoria, justamente ao meio-dia. Eu tive que abandonar o programa ao vivo com o conjunto, porque eu tinha assumido a gerência da As de Ouro. Muito bem. E nessa sequência, qual foi a outra rádio que o pai trabalhou? Qual foi onde é que o Moacir se encaixou? Porque daí tinha banda, mas tinha mais coisa, né? Seguinte, a Rádio Alvorada, que depois tornou-se a mais poderosa de Santa Catarina, 50 quilos. Era Alvoradinha, ficava na rua 7 de setembro. E eu e minha irmã, que faleceu agora no mês de março, a Marli, nós tínhamos uma dupla caipira, do Paquetá. Nós cantávamos aquelas músicas tradicionais, caipira, bem antiga. Aquela coxa de retalho que tu fizeste, por aí afora, entende? Sim. E então eu participei, como tinha a banda fim de semana, e durante a semana, um dia, a gente estava na Rádio Alvorada, então ali já tinha passado na Nereu, na Clube e na Alvorada. A única emissora que eu nunca participei foi a Rádio Difusora. Nunca cheguei a usar um espaço para alguma finalidade. E em 82, eu fui convidado pelo Jorge Aragão. Jorge Aragão era narrador esportivo, era carioca, lá de cima da Serra, Petrópolis, Teresópolis, exatamente. E ele foi repórter da Band Rio, cobrindo o Campeonato Carioca, na época, um baita narrador. E ele me procurou, disse, Moacir,
eu queria botar um programa de banda lá na Rádio Blumenau, ficava no edifício catarinense, 15º andar. Só que é o seguinte, eu queria fazer o seguinte, ele para mim, das 4 às 6, música sertaneja, das 6 às 8, música de banda da região aqui. Tudo bem. Vamos nessa. Rádio Blumenau, daí. Rádio Blumenau, edifício catarinense. Final da história. Levantava às 3 da manhã, abria a rádio, né? Tá. Fiquei ali algum tempo e saí da rádio porque nós começamos a viajar. Nos anos 80 para 90, já estava na época da Oktoberfest já. A festa começou em 84 e em 86 nós já viajava para tocar em Curitiba, para tocar em Florianópolis e nem sempre havia possibilidade de estar na hora do programa, entende? Então, mas eu não podia largar a música, porque é o seguinte, vamos fazer uma comparação com hoje. Vamos que eu estou na Rádio Blumenau apresentando um programa lá, 2 programas lá, e ganho lá 3 mil por mês. Se fosse hoje, tocando sábado e domingo com o meu conjunto, já na época, era Moacir musicante já, depois de 84. Automaticamente, a gente ganha, eu como diretor da banda e dono do conjunto, pagava os músicos, pagava os custos e me sobrava. Eu tocava 3 bailes e ganhava o que eu tinha que ganhar no mês inteiro fazendo 8 programas. Aí, automaticamente, eu me afastei também, E o Aragão disse, mas, agora que estava indo bem, mas tem gente aí. Aí ele arrumou alguém para fazer lá. Só que eu estava em casa, e de repente, alguém na Rádio União disse assim, alô, um programa, não sei se foi em Mirandinha à noite, um abraço para o nosso amigo Moacir, do Moacir e seu conjunto. Opa, tudo bem. Aí, vou dar uma passada na União, fui lá. Ruben Ulbricht era o gerente da Rádio União. Ele disse, Moa, eu quero lançar um programa de banda às 7 da manhã. Tu topa? Eu digo, como é que é? Não, carteira assinada e mais comissão sobre vendas. Estou dentro. Eu só pensei comigo, até quando, tocando, viajando, né? Mas de segunda a sexta-feira. E depois de mim, às 6h30 todos os dias, Vitor Fernando Sassi, da Igreja Luterana, ele apresentava um olhar sobre o vale, um comentário sensacional, muito sábio. Vitor Fernando Sassi. E depois do programa ia até às 7 horas. E fiquei ali algum tempo. Uma ocasião, aconteceu o seguinte na Rádio União. Era mais ou menos umas 10 para 7, tocou o telefone. Eu tenho telefone no estúdio. Atendi. Alô? A música estava tocando e eu atendi fora do ar, claro. Alô? É de Blumenau? O outro lado. Eu digo, sim, Blumenau, Rádio União, Moacir. Moa, aqui é o Ferreira, técnico de futebol, eu treinei o Beck aí, tu te lembra? Tu era o repórter esportivo lá na Rádio Blumenau? Eu, claro que eu lembro. Pois é, eu estou em Goiânia, sou técnico do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Eu digo, sim, mas o que tu mandas? Eu precisava falar com o Sestrem e com o Pedro Lopes, que apresentava um programa esportivo das 7 às 7h30. Eu digo, eles não chegaram ainda, mas daqui a pouco eles estão aqui, porque o programa começa daqui a pouco. Eu digo, mas vem cá, a rádio está pegando em vários lugares do Brasil. Ele disse, não, eu estou ouvindo a rádio aqui local. Ele botou o rádio no telefone, aí deu microfonia. Incrível que pareça, entende? Então, a passagem pela Rádio União, em 86, foi sensacional. Ah, que bacana. Mas falando em Beck, falando em esporte, como é que o Moacir foi repórter de campo também? Conta essa história aí pra gente. Não, o negócio é o seguinte, em 86, eu fui na Rádio Blumenau, cheguei lá, a rádio pertencia ao Jornal de Santa Catarina, na Rua São Paulo, no antigos Chapéus Delsa, de frente ao Senai. A rádio ficava à parte e o jornal naquele prédio grande que depois queimou. Cheguei lá, o Aragão, que era o gerente e o narrador, estava tirando tudo que era dele das gavetas para ir embora para o Rio de Janeiro, aborrecido, porque a coisa não ia, e a rádio pertencia ao Jornal de Santa Catarina.
Eu perguntei, mas Aragão, o que é isso? E o Beck tinha caído para a segunda divisão em 85. Tá? Segunda divisão do estadual. Do estadual. Eu digo, Jorge, mas não é assim, rapaz. Por que nós podemos fazer aí? Tá complicado. E nisso chegou o Mário Guiland, que também era narrador, um bom narrador, por sinal, que já apareceu lá no Mato Grosso. Aí nós dois, conversando com ele, ele disse, pois é, mas eu estou em dificuldade, assim. Eu digo, tem jogo domingo? Blumenau e Araranguá. No Deba, no estádio que era do Palmeiras, que passou a ser do Beck. Aí o Mário disse assim, vamos transmitir? Aí o Aragão disse, mas eu não vou narrar, eu estou muito... Não, eu narro, o Moacir comente e tu vai ser pista. Ele disse, eu topo. E foi o que nós fizemos. Fomos transmitir o jogo do Beck contra o Araranguá na estreia da segunda divisão em 86. O Mário Guinness narrando pra caramba. Aí eu de comentário, eu conheci o jogador, convivia com eles e fazia o dia a dia do Beck. Sim, né? Sim. E o Aragão lá embaixo, eu conheci todo mundo, deu um show de reportagem para quem tinha sido o repórter da Band Rio, cobrindo o Campeonato Carioca, talvez até Campeonato Brasileiro, eu não me recordo, um baita do narrador, dando um show lá embaixo e nós mandando aqui, né? Final da história. Beck ganhou de 1-0, estreou com vitória, narração da Rádio Blumenau, inédita. Mário Guiland, narrador, Moacir Coutinho, comentarista e Jorge Aragão na reportagem. Meu Deus do céu. Então só emoção no futebol. Estavas falando também sobre que teve um jogo do Beck com a seleção brasileira aqui? Exatamente. Veio jogar aqui e o Beck na época estava na primeira divisão. Né? E depois o Beck voltou, né? E o Chicão era centroavante, artilheiro de Deus, que dei a nomenclatura a ele. Artilheiro de Deus. Seleção brasileira, e à tarde nós fomos lá, um dia antes do treinamento e tal, reportagens e tal, entrevistamos um monte lembra de quem eram os jogadores da seleção brasileira? Isso foi, eu não recordo o ano exatamente, entende? Mas devia ter sido 86, 87, né? E na época, bom, só se for procurar, mas claro, eu não recordo, entende? Sim. E dia do jogo, o SESI lotado. Aquele morro que fica no outro lado, que o pessoal assiste lá de cima, estava trepado na última árvore. Eu não sei como é que não caiu, assistindo o jogo. Começou o jogo, Beck e Seleção Brasileira. Eu só não recordo do resultado final. Eu só sei que o Chicão meteu uma caixa. Eu não recordo se o Beck ganhou ou empatou com a seleção na época. E eu estava atrás do gol, atrás da goleira, sim, onde o Chicão fez o gol. Deu um bagaço pegando travessão, gol baiano, travessão e rede. E aí, o narrador é o Jorge, né? E aí, Coutinho, como é que foi esse gol? Aí eu mandei ver, né? Pois é, rapaz, o artilheiro de Deus saltou um foguete, rapaz, quase arrancou o travessão, rapaz, e gol do Beck, vamos que vamos, Aragão. Bons tempos, né? Muito bem. Olha só, dessa passagem, a gente também pula pro... Quando que o Moacir voltou para a Rádio Nereu, antigamente era assim, esse programa que daí era domingo de bandinhas, né? Exatamente. É o seguinte, eu morava na Fortaleza e meu irmão, o Osni Coutinho, tecladista e músico, mecânico de primeira linha, morava numa casa ao lado e ele me visitou rapidamente. Ô Moa, seguinte, ó, o Mário Guiland apresentava antigamente, era assim. Sim. O Mário Guiland fez um pedido no ar, que eu e a minha esposa ouvimos. Eu digo, mas o que foi que ele falou? Ele disse, o Mosni falando, ele disse o seguinte: alô, Moacir Coutinho, meu grande amigo, você está me ouvindo? E se não tiver, quem estiver ouvindo, fala para o Moacir. O Mário Guiland no ar. Eu digo, o que ele falou, Osni? Ele falou o seguinte, ó, eu vou repetir. Alô, Moacir Coutinho, entre em contato comigo e se alguém estiver ouvindo aí, avisa o Moa para passar aqui na Nereu, ou me telefonar para Nereu, estou em tal horário. Opa! E eu liguei no dia seguinte. Alô, Mário, o que está acontecendo? Ele disse, Moa, eu vou lá na tua casa. Eu digo, vem. Tem geladinho? Eu digo, não, tem limonada, serve? Mário Guiland, infelizmente faleceu lá no Mato Grosso, baita radialista, rapaz. E
Aí sentamos e conversamos e disse, Moa, é o seguinte, eu estou narrando futebol, eu tenho que vender futebol, eu e Mirandinha temos que vender o futebol, e eu preciso de alguém para me ajudar. Antigamente era assim, tu topa? Eu digo assim, estou dentro. Opa, esse é da... E fui para lá. E nos primeiros 3 ou 4 programas, nós apresentamos juntos. Sim. Aquela jogada técnica. Aquela transição, tabelinha, né? Tabelinha. E no domingo seguinte, o Beck ia jogar em outro lugar. E ele disse, Moa, estou viajando, assume. Eu fui com tudo, né? Depois de 2 meses, eu tinha 25 anunciantes. É um sucesso. 25 anunciantes que eu consegui para a Rádio Nereu. O Lazinho, que era o dono... O Lazinho era o dono, o Adelson era gerente da rádio. Fui parabenizado na época, entende? E fiquei lá desde 1990 até 96, se eu não me engano, apresentando. E eu recebi uma ocasião a visita de um locutor que veio lá de São Paulo. Na verdade, eu já estava em Brusque, né? Aí eu vim aqui, acho que vim no final de semana e fui lá apresentar em duas férias do Moacir, né? Eu já passei pelo Antigamente Era Assim também. Um pouquinho diferente, mas passei, né? Mas é o seguinte, quer ver uma coisa? Aí a audiência era grande do Antigamente Era Assim. Depois o Cleiton, porque eu pedi para o Cleiton fazer o seguinte, ó. Cleiton, porque ele narrava assim, tipo Atlântida, pedreira, foguete, né? Aí eu digo, faz de conta que... Locução jovem, né? Tu vai fazer agora. Faz de conta que tu está numa rádio bem jovem. E como é que seria? Antigamente Era Assim. Participe com a gente, peça sua música, toca a música. E tocava a música. Eu estava aprendendo ainda, né? Era um locutor de 1 ano. Não, mas faz de conta assim que tu tá de uma rádio mais, claro. Como é que falava lá em São Paulo? Meu Deus, rádio jovem, para quem começa, né? Você tá ligado na programação número 1, liga pra cá, 32510522. E aí, qual era a rádio mesmo? Eu trabalhei na Rádio Atividade em Penápolis e depois já na Rádio Diplomata em Brusque, né? Que beleza, então. Então, o negócio foi esse aí. O Aragão não foi embora e foi morar. Eu morava na Santa Ifigênia, em Blumenau, em Itapava Norte. Era um casarão e tinha espaço. E ele foi morar junto com nós, e comigo, a Dona Linda, a Natasha e a Naira. Inclusive a esposa dele veio do lado do Rio de Janeiro com a filha dele, ficaram lá em casa alguns dias, até ele se ajeitar. Mas o Aragão foi um cara que me abriu espaço no rádio. Aragão e Rubens Ulbrich. Muito bem. Olha só, a história do rádio é sempre assim, né? Esse episódio do nosso programa hoje, a gente está dedicando ao rádio e talvez a gente vai fazer até assim um pouco diferente. Não vamos colocar a música agora. O que nós vamos fazer, a gente quer ouvir o Moacir fazendo uma comunicação que ele fazia no domingo de manhã lá no Antigamente Era Assim, para falar para toda Blumenau que o programa estava começando. Nós vamos fazer isso, porque tem muita gente que vai ouvir e vai ver e vai dizer, que saudade do Antigamente. Antigamente Era Assim, muito bom. Olha, oportunidade única essa aqui, hein? O nosso programa Alô Brasil aqui, música e alegria vai dar para quem acompanha. Depois a gente faz um corte do vídeo, bota só esse pedaço e a gente bota a música depois com a produção, tá bom, produção? Como é que seria o Antigamente Era Assim em 2025 em Blumenau se voltasse para a Rádio Nereu? Nós vamos fazer aqui ao vivo. Moacir Coutinho, 3, 2, 1, é com você. Alô Brasil! Em Blumenau, precisamente 9 horas da manhã desse domingo maravilhoso. E tenho certeza que as bandas que aqui vão se apresentar serão a alegria e a diversão do povo do Vale do Itajaí, porque a Nereu, ela não é só o vídeo em Blumenau, é na região. É a líder das emissoras com 1000 watts na antena. Sensacional! A partir de agora, no seu rádio, Antigamente Era Assim, apresentação Moacir Coutinho. Deixa eu contar mais uma Conta. Essa não pode esquecer. Não podemos esquecer. Alô, ouvintes ou trintas. Naquela câmera lá, ó. Gostaste dessa? Alô, ouvintes ou trintas. É o seguinte, ó. Naquela câmera, beleza, é o seguinte. Eu vou lembrar uma passagem aqui das enchentes de 83, 84. Eu não sei definir exatamente se foi na primeira grande ou na segunda, mas eu recordo que as águas subiam e baixavam, e o povo desesperado,
E as emissoras de rádio, todas as emissoras de rádio, menos uma. Tudo fora do ar, porque não tinha energia. A Rádio Blumenau, na casa do meu tio, Arno Correia, e a tia Norma, na rua Carlos Ilhantes, ao outro lado da Remoco, que era a empresa do meu tio Arno Correia, era uma casa que tinha um varandão. O Aragão da Rádio Blumenau, nós, no caso, alugamos uma casa ao lado da Remoco. E ali era transmitido o programa da rádio tradicionais. Ele falou com o meu tio, e nós conseguimos trazer energia elétrica da Kremer, que vinha da Eletrosul, que não foi afetada, e da Kremer, puxamos cabo até na casa do meu tio, que era mais ou menos na entrada, perto da Brightcop ali, e botamos a rádio no ar. Na enchente, eu não posso precisar se é 83 ou 84, mas eu acho que foi na segunda. É o seguinte, o Sônia Cassiano, rádio amador, estava lá em cima, em Ituporanga, na barragem, deu a seguinte notícia, e o rio aqui babando. Atenção, povo que mora de Rio do Sul para baixo, há um problema seríssimo aqui, na barragem de Ituporanga, assim. E aí que o desespero bateu em todo mundo. Sim, porque... E a Rádio Blumenau ficou no ar mais de uma semana. Nós éramos 8 locutores. Eu fiz dupla com Mirandinha, falecido Mirandinha. Era 2 horas cada dupla. O Aragão com mais um. Então é o seguinte, telefonemas dos Estados Unidos, telefonema, cada um tinha telefone, cada dupla sempre tinha 2, cada um tinha um telefone. O telefone tocava, de onde é que você está falando? Aqui, de Blumenau, Rádio Blumenau. Oh, eu estou aqui na Venezuela, eu estou aqui no Chile, eu estou na Argentina, e a minha família buscando notícias, né? Buscando notícias. Né? Não, exatamente, porque o que a mídia, na época, apresentava a TV Globo, todas as emissoras de televisão, a cobertura foi terrível, né? Terrível e espetacular também, né? E, pois é, eu tenho família aí, a minha sogra mora aí, a minha neta e tal. Tá. A gente tentava consolar. Não, por enquanto está tudo sob controle, está tudo tranquilo. A prefeitura está cuidando da assistência geral a todo mundo, está apaziguava a pessoa. Daqui a pouco tocava, alô, eu estou na Alemanha, o meu irmão mora aí em Blumenau, o nome dele é fulano de tal, tu tem notícia? Aí eu perguntava, o senhor sabe qual é o bairro, qual é a rua que ele mora? Sim, ele mora lá em cima, na rua General Osório, no bairro Água Verde. Eu digo, pode ficar tranquilo, porque lá não vai enchente. Então foi assim, foram 7 dias, se não me engano, 24 horas no ar. As duplas iam revezando, às vezes meu horário caía de manhã, às vezes caía às 6 da tarde, o dia caía às 4 da manhã, entende? E foi uma experiência sensacional. Por isso eu digo, o rádio... Quando surgiu a TV, né, geral aí, o comentário que se ouvia dentro dos próprios das emissoras de rádio, os funcionários, puxa, vai acabar o nosso serviço aqui, a TV vai tomar conta, até deu um susto. Mas daí, em Blumenau surge a Rádio União com 50 quilos, né, já animou as outras emissoras também a dar sequência. Muito bem. O rádio é muito importante, né, nesse aspecto, principalmente quando tem uma tragédia, algo tão impactante como uma enchente. É um veículo que ele tem uma mobilidade muito grande e que as pessoas têm facilidade de estar ouvindo. Então, realmente, o rádio é muito importante. E, com certeza, essa passagem da enchente, quem estava trabalhando no veículo de comunicação não podia parar. Era um serviço essencial. Exatamente. Hoje em dia, o celular na mão de todo mundo é um repórter. Todo povo no mundo inteiro, quem domina mais ou menos o celular, é um repórter que pega a imagem e som e já manda para quem ele quer, para a emissora. Né? Muitos são auxiliares, né? São braços das reportagens. Como um repórter comunitário, né? Exatamente isso aí. Mas então, esse é o rádio de Blumenau, rapaz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não, é isso mesmo, né? É muita coisa. Não, eu só quero fazer um registro. A Rádio Alvorada,
1580 kHz, bem no canto do rádio, quase chegando no dial, no final do dial, né? E ela ficou tão mal até 78, mais ou menos. O estúdio era na rua 7 de setembro. Passou lá para cima do Morro do Cristiano Tais, pai do ex-prefeito Félix Tais, meu grande amigo, né? E depois, logo em seguida, eu fiquei sabendo que a Isaek, da Igreja Luterana, Isaek tinha adquirido a Rádio Alvorada. E trouxe ela para a mesma Rua 7, de frente ao Hotel Glória ali. E o gerente era o Rubens Lubres. Aí, como eu te disse, aí fui lá e assumi. Um outro negócio importante, que não abre mão para ninguém. A Nereu, o Rubens Lubres reuniu o pessoal da Rádio Alvorada, Enem Mendes, Mirandinha, e todos os mais funcionários, todo mundo. A partir do dia 1º de maio, a Rádio União vai sair a Rádio Alvorada vai sair dos 1580 kHz para 820 no meio do rádio. Todo mundo ficou de boca aberta. Tá, tudo bem. Dia 1º de maio, todo mundo alerta aí. Pode divulgar. Tá. Aí acontece o seguinte, eu tinha um programa, as bandas do Moacir, na Rádio Alvorada, às 6 horas da manhã. Quem abria a rádio? Moacir Coutinho. Qual foi a primeira voz a aparecer no meio do rádio? Locutor Moacir Coutinho. Olha aí, fez isso história. Isso eu não abro mão, isso ninguém vai conseguir jamais. AM 820, Rádio União. Não, 820, Rádio Alvorada ainda. Alvorada ainda. Depois, eu acho que 1 ano ou 2 depois, uma coisa assim. Aí a Isaek alugou o último andar do edifício Brasília e adquiriu equipamentos, né? Um transmissor de 50 para o dia e um de 10 para de noite. Mas a rádio mais forte do Blumenau tinha um, que era Nereu, que era mais poderosa, tinha 1 quilo. 50. E o reserva da União tinha 10 quilos. Agora eu vou fazer um negócio contigo. Certo, para fechar. Vamos fechar aqui agora, porque futuramente, daqui uns tempos aí, a gente volta, vamos levantar mais alguma coisa de rádio. Vamos. Porque foi uma vivência muito grande, paralela à música, entende? Muito bem. E é importante que os mais jovens, né, as mais jovens saibam dessas notícias. E os mais antigos rememorem. Perfeito. Entende? E volte, puxa, eu estava lá naquela época, entende? São detalhes que não se abrem mão. Posso dar um tchau a todos? Pode dar um tchau a todos. Alô, Brasil! Alô, moçada que nos acompanha, obrigado pela paciência em nos aturar. Agradecer ao Cleiton e ao programa Alô, Brasil. E, se Deus quiser, a gente volta em breve aí. Um abraço a todos e auf Wiedersehen!